13. Mateus 5, 13, muito bom, né? Coral dos irmãos aqui, louvando a Deus. Mateus capítulo 5, verso 13. Diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Verso 14: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que temos liberdade, né, para ministrar a palavra e ouvir, né, principalmente aquilo que Deus tem a nos dizer, a nos falar. Amém? Queridos, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que se apresenta muitas vezes para nós como grandioso, como algo que vem, né, gerar em nós um sentido de urgência, uma ansiedade, uma vontade. Muitas vezes é isso, né, que o marketing tenta gerar em nós. Um sentido de urgência. Você precisa disso agora. Você necessita dessa meia sensacional agora. Você precisa comprar 50 cremes para passar na pele. Porque senão, tua pele vai cair, tu vai ficar velho. Não adianta nada, você vai ficar velho do mesmo jeito, meu irmão. Amém? Vai ficar um pouco esticado, né? Mas vai ficar velho. Então nós precisamos tomar cuidado. Em tempos, né, de redes sociais, nós temos visto isso. Temos visto muitas vezes propagandas que, quando nós vamos ver a realidade, não tem nada a ver com aquilo que nos foi apresentado. Propagandas que tentam nos levar ao consumo, que tentam nos levar a adquirir uma coisa que não precisamos. Propagandas, né, do restaurante, que você vê lá os comentários e é só 5 estrelas. Todo mundo fala bem do restaurante, mas quando você vai lá, você é mal atendido. Né? Quando você vai lá, a comida não está boa. Quando você vai lá, nas fotos é muito bonito, mas quando você vai comer, a comida está sem sal. Parece tudo muito lindo nas redes sociais, mas quando nós vamos olhar a realidade, não tem nada a ver com aquilo que foi apresentado. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Pessoas que propagam um produto, serviço, muito bonito, mas que na verdade está estragado, não serve para nada. Ou muitas vezes não é aquilo que deveria ser, não mostra a realidade. Esse pouco tempo atrás, né, um jornalista inglês criou um restaurante fake. Não sei se vocês viram essa notícia. Esse jornalista, ele criou alguns pratos, tirou algumas fotos desses pratos. Algumas dessas fotos eram espuma de barbear. E os pratos pareciam muito bonitos. Ele divulgou na internet, os amigos entraram no site e fizeram bons comentários, fizeram excelentes avaliações do restaurante que não existia. E ele criou um telefone, colocou esse telefone disponível para as pessoas fazerem reserva. E quando as pessoas ligavam, ele dizia: está lotado, hoje não tem. Não tem como, né, você vir ao restaurante. E as pessoas ficaram tentando marcar, até que ele marcou uma data e disse: olha, agora pode vir. E criou todo um ambiente, colocou uma música de fundo alta para as pessoas não ouvirem o micro-ondas no fundo, porque a comida era toda de micro-ondas. E as pessoas comeram, beberam, saíram, ainda deram like, disseram que estava boa a comida. E tudo isso era para mostrar, né, como nós muitas vezes somos influenciados, né, agimos, né, num comportamento de manada,
agimos, né, de acordo com o que a sociedade nos impõe, do que as redes sociais nos levam a fazer. E muitas vezes, né, fazemos isso de forma irracional. Jesus aqui nos mostra, nos dá uma figura e nos ensina, né, pelo menos duas coisas, ou tenta ensinar duas coisas aos seus discípulos. Tenta mostrar pelo menos duas coisas àqueles que querem ser cristãos. Primeira coisa é que ser cristão é ser diferente. Ser cristão é ser sal nesse tempo. Ser cristão é ser luz nesse tempo. Ser cristão é ter a vocação para ser santo no meio de uma geração corrompida. Ser cristão é ser chamado para preservar algumas características, para preservar alguma coisa. Devemos estar então imersos no mundo, mas não sermos contaminados pelo mundo. Senão a própria palavra aqui diz, se não estivermos influenciando, se não estivermos imersos, mas apesar de imersos, influenciando esse tempo, nós para nada mais servimos. Se nós não assimilarmos o mundo, se nós não retivermos as nossas convicções, nós não serviremos para nada, senão para ser pisado pelos homens. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que a nossa justiça tem que ser maior do que a justiça do mundo. Que o nosso amor tem que ser maior do que o amor que está no mundo. Que a nossa misericórdia tem que ser maior do que a misericórdia daqueles que estão no mundo. Que nós devemos demonstrar, não só com palavras, mas com ações, a transformação que Cristo fez no nosso coração. Devemos demonstrar, né, servindo, influenciando esse tempo. E esse é o segundo ponto que eu vejo, que como somos sal e luz, nós somos chamados que ser cristão é influenciar esse tempo que nós estamos vivendo. Então nós somos chamados para influenciar. Nós podemos influenciar mesmo uma sociedade que rejeita a fé cristã. Mesmo uma sociedade que não quer saber de Deus, nós somos chamados para influenciar. Somos chamados para influenciar nesse tempo. Muitas vezes, irmãos, vamos falar a verdade, nós desenvolvemos uma perspectiva pessimista com relação à obra de Deus ou à ação de Deus no mundo. Muitas vezes o que, né, nós falamos ou que nós criticamos, nós somos bons demais em criticar. Nós somos muito hábeis em falar ou trazer um diagnóstico da nossa situação hoje. E isso reflete muitas vezes da gente balançando a cabeça e falando, esse mundo não tem jeito. Esse mundo está indo cada vez ladeira abaixo. Criticamos os padrões do mundo, criticamos a deterioração desse mundo, criticamos a imoralidade do mundo, a desonestidade, a falta de amor, a falta de respeito com a vida humana. Nós criticamos tudo. Sabemos que tudo isso não está certo nem aos olhos de Deus e nem aos nossos olhos. Nós somos bons para falar disso. Mas o escritor John Stott, ele nos dá uma imagem, né? Nos traz uma imagem, pelo menos, que nos serve para refletir sobre essa nossa consideração que muitas vezes fazemos com relação ao mundo. Ele diz, olha, se escureceu, o sol se pôs, e está de noite, e não tem luz na casa, será que nós vamos culpar a casa? Ou será que nós vamos perguntar, onde está a luz? Se não tem, né? Se a noite cai, não faz sentido a gente culpar a casa. Nós temos que perguntar, onde está a luz? Se a carne está apodrecida, irmãos, se as bactérias estão se proliferando, estão crescendo, e cada vez mais o mundo está caído, está apodrecido, a pergunta é, onde está o sal que não está saudando? Onde está o sal que não está influenciando? Onde está a luz que não está fazendo a diferença? Parece que o sal, querido, às vezes está vivendo como aquilo que falamos no começo. Parece que o sal
sal está vivendo de propaganda. Parece que o sal está vivendo de internet, está vivendo de postagem, não do poder de Deus. Parece que estamos vivendo, de fazer ou daquilo que podemos realizar, dos nossos encontros, dos nossos cultos, das nossas reuniões, daquilo que vai viralizar e não da salvação de vidas que Deus está chamando. Da salvação de vidas que estão precisando, de pessoas que estão necessitadas de uma palavra. Então Deus nos chamou para influenciar nesse tempo. E precisamos influenciar não como o mundo nos influencia. Precisamos trazer influência não como o mundo tenta trazer influência sobre nós, para nos fazer comprar, para nos trazer ansiedade, para tentar fazer com que a gente tome uma atitude muitas vezes sem pensar. Não é essa a ação de Deus no mundo. Não é essa a ação de Deus na igreja. Não é essa a maneira que Deus chamou a igreja para agir. Deus não chamou a igreja para viver de propaganda. Deus não chamou a igreja para viver de ações atrás de ações, mas que na realidade não produzem transformação. Deus chamou a igreja para transformar, irmãos. Deus chamou a igreja para fazer uma mudança nessa sociedade que começa dentro dos nossos corações. Deus nos chamou para realmente salgar e iluminar nesse tempo. Para fazer uma mudança. Então, pastor, o que podemos fazer? Quais são as ações que a igreja pode realizar que vão impactar esse tempo? Quais são as nossas ações que vão verdadeiramente fazer com que esse tempo seja transformado pelo poder da palavra? A primeira coisa que podemos fazer, irmãos, com certeza pode parecer até que é uma coisa trivial, que estamos falando da boca para fora, mas a primeira coisa que podemos fazer é orar. Porque há poder na nossa oração. Há poder na oração da igreja, quando a igreja clama, quando a igreja ora, quando nos reunimos para buscar a presença de Deus, a realidade é transformada, corações são quebrantados. Escamas caem dos olhos quando nós nos prostramos diante de Deus e buscamos a sua presença. Acontece uma transformação não só ao nosso redor, mas também no nosso coração. Porque a verdade, vamos dizer, é que estamos vivendo de maneira tão intensa, queridos, que muitas vezes não sobra tempo para vivermos uma vida de oração. Não sobra tempo para vivermos uma vida com Deus em oração. Quando nós olhamos para a vida daqueles grandes homens de Deus, quando olhamos para a vida daqueles que buscavam a Deus intensamente, nós vamos ver que todos eles tinham uma vida de oração com o Senhor. É o que vamos ver na vida de Agostinho, é o que vamos ver na vida dos homens que deram a sua vida por causa do Evangelho. Todos eles tinham uma vida de oração com o Senhor. Então, se quisermos ver uma transformação em nós, se quisermos ver uma transformação nesse tempo, se quisermos ver uma transformação nessa sociedade, nós primeiro precisamos, em primeiro lugar, orar, falar com Deus. Em segundo lugar, nós precisamos abrir a nossa boca e evangelizar. Dizem alguns que evangelização e ação social são duas lâminas que precisam estar juntas para cortar, como duas lâminas de uma tesoura. Ou seja, precisamos ir, pregar e agir. Ir, falar do amor de Deus e agir em direção àqueles que precisam, que necessitam de uma palavra. Em outras palavras, o que Deus está nos chamando, irmãos, é transformar uma cultura. Porque transformar uma cultura não é fácil. Talvez você se questione como nós vamos transformar uma cultura. A cultura de um povo, a cultura de um país. A cultura de um tempo que tolera egoísmo, que tolera corrupção. A cultura de um povo que não oferece incentivo ao autocontrole. A cultura de um povo que não valoriza o sacrifício próprio. Como nós vamos oferecer uma transformação em vidas e mentes? Como nós vamos oferecer isso se nós estivermos com a nossa boca fechada? Se nós não estivermos buscando o avivamento de Deus, ou a reforma em primeiro lugar na nossa vida? Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus nos chamou, irmãos, para abrir a nossa boca e falar
dessa graça de Deus que é derramada nos nossos corações. Abrir os nossos lábios e proclamar aos quatro cantos aquilo que Ele tem feito na nossa vida. E por último, irmãos, nós precisamos abrir os nossos lábios, falar, mas nós também precisamos testemunhar com as nossas ações. Não adianta pregarmos, irmãos. Não adianta orarmos se nós não temos um testemunho para dar. Não adianta orarmos e pregarmos se a nossa vida não está no altar. A Bíblia diz, precisamos entender que as nossas ações falam mais do que palavras. Que aquilo que fazemos é mais importante do que as nossas palavras. Nos países onde o Evangelho é fechado, onde a palavra de Deus não pode ser pregada, o que é visto, o testemunho que é visto, ou a palavra que é pregada, é o testemunho da igreja. É o que Deus faz na igreja. É o que Deus realiza na nossa vida. É o que Deus faz nos nossos corações. O sangue dos mártires fala mais alto do que as suas palavras. O sacrifício daqueles que se entregaram pelo Evangelho fala mais alto do que aquilo que falamos. É o que muitas vezes vai mover o nosso coração. É o que muitas vezes vai quebrantar vidas. É o nosso testemunho. As nossas ações. Aquilo que realizamos no nosso dia a dia. Quem somos? Quem é você, meu irmão, no seu dia a dia? Me ajuda, Jesus. Será que o seu testemunho tem proclamado? Será que o seu testemunho tem servido para engrandecer o nome do Senhor? Ou será que você tem tentado passar a perna nos outros? Ou será que o seu testemunho tem trazido vergonha para o Evangelho? Ou será que o seu testemunho tem feito com que as pessoas ignorem a palavra, ignorem a realidade de Deus, porque elas colocam o referencial numa pessoa? Não é assim? Pessoas que nós conhecemos, e quando vamos falar da palavra de Deus para elas, elas colocam o referencial em alguém, sabemos que é uma desculpa, em alguém que elas conheceram que não servia a Deus tanto assim, ou que serviu como uma pedra de tropeço, ou que serviu para envergonhar o Evangelho, e aquela pessoa diz, eu não quero saber de crente, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber da palavra. E às vezes nós deixamos de falar, deixamos de orar e deixamos de testemunhar, porque a cultura da sociedade está de alguma maneira entranhada em nós. A cultura desse tempo está tão entranhada que já não temos mais coragem de confrontar esse tempo, de confrontar essa geração com a realidade de Deus. E a realidade de Deus, irmãos, é que Ele continua salvando, é que Ele continua transformando, Ele continua disposto a abençoar, Ele continua disposto a fazer maravilhas nas nossas vidas. Porque Ele é poderoso, porque Ele é grande, porque Ele é grandioso nas nossas vidas. E é aqui, irmãos, que entra aquilo que falamos no momento do ofertório. Temos pouco, somos pequenos, mas Deus nos usa para fazer grandes coisas. Não temos muito recurso, mas Deus nos usa para realizar maravilhas. Essa semana, lá em casa, uma das lâmpadas do banheiro começou a piscar. A lâmpada começou a piscar, essas lâmpadas de LED, um LED fica piscando. E aí troquei a lâmpada, coloquei outra no lugar. E às vezes parece que a nossa caminhada com Deus tem sido assim, irmãos. Eu meditava sobre isso. Porque parece que em alguns momentos nós brilhamos, mas em outros momentos nós apagamos. Ficamos acendendo e apagando. Vivemos muitas vezes uma vida de fé de altos e baixos. Em que, ora, quando estamos na igreja, quando estamos reunidos, quando estamos juntos com as pessoas que servem a Deus, nós brilhamos, somos crentes. Mas em outros momentos, estamos também na escuridão. Afastados de Deus, vivendo sem fé, vivendo, nos esquecendo dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus.
então o Senhor nos chama, irmãos, para vivermos brilhando. E é curioso, porque quando olhamos para a luz, parece que a luz é homogênea, é uma só. Mas hoje, quando temos a consciência, principalmente dessas lâmpadas de LED, que são vários LEDs ali que vão formar uma luz, é que apesar de termos pouca luz, apesar de sermos pequenos, quando estamos reunidos, somos vistos como uma só luz. Amém. Somos vistos como um só corpo, um só povo, um só coração, um só aqueles que servem a Deus. Por isso, não podemos desprezar a força da igreja. Não podemos desprezar a tua força. Você não pode desprezar aquilo que o Senhor colocou dentro do teu coração, na tua vida. Não pode ser desprezado. Não podemos desprezar a transformação que Deus faz na vida de uma pessoa. Porque essa uma pessoa é importante para Deus. Essa uma pessoa pode influenciar nesse tempo, pode gerar transformação. É por isso que a maneira que Deus escolheu, a maneira e a forma que Deus escolheu para influenciar esse tempo, para influenciar essa geração, para trazer transformação no tempo que estamos vivendo, é diferente da maneira do mundo. Porque o mundo tenta trazer as coisas da forma mais grandiosa possível, para nos gerar necessidade, ansiedade, urgência. Mas a maneira de Deus é diferente. Há uma urgência de Deus. Há uma necessidade de que as pessoas sejam salvas, libertas. E elas, sem saber, estão vivendo as suas vidas. E Deus não usa os grandes, os melhores, ou as armas desse tempo, mas Deus usa as coisas pequenas, as que não são, as que muitas vezes são desprezadas, para confundir as que são. Para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. É por isso que Deus nos compara, queridos, a sal e luz. O sal se dissolve totalmente na água. A água com sal e a água sem sal, quando você olha, parece a mesma coisa. Porque a diferença está no conteúdo. A diferença do cristão está naquilo que está do lado de dentro dele. Está na transformação que Deus fez no teu coração, na presença do Espírito Santo na tua vida. Amém. A diferença está de dentro para fora. Não é visível, mas é aquilo que tem preservado esse tempo. É aquilo que é capaz de preservar as forças bacterianas desse tempo, que tentam estragar, que tentam corromper, que tentam destruir aquilo que é a criação de Deus, que é boa. E a Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom. Deus então usa as coisas pequenas, irmãos. Eu falava isso aqui pela manhã. Deus usou um garoto, chamou Davi, irmãos. Davi cuidava das ovelhas. Quando o profeta, quando o sacerdote entrou na casa do seu pai, Jessé, procurando alguém para ungir rei de Israel, trouxeram os irmãos de Davi. Eles eram mais fortes, mais belos. Eles eram o melhor que tinha naquela época. Mas Deus disse, eu não quero nenhum deles, porque eu não vejo como vê os homens. Eu não escolho como os homens escolhem. Eu escolho olhando para o coração. Aleluia. E Deus usou o pequeno Davi. De um lado, pedrinhas tiradas do ribeiro. Do outro lado, uma espada na mão de um gigante. De um lado, um garoto. Do outro lado, um homem adulto cheio de armadura. E o Senhor usou um garoto para fazer uma grande obra. Deus usou um garoto para derrotar um gigante. O profeta Jeremias foi chamado para edificar. O profeta Jeremias foi chamado para tudo aquilo que ele falasse, a palavra se cumprir. Mas ele, quando recebeu o chamado de Deus, ele disse, Senhor, eu não passo de uma criança. Aleluia. E a resposta de Deus foi, não diga eu não passo de uma criança, porque antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te escolhi, já te separei como profeta às nações.
O Senhor já havia separado ele. Gideão, quando estava fugindo dos amalequitas, malhando trigo no lagar, quando Deus chamou ele, ele disse: olha, eu sou o menor da casa do meu pai. Eu não sou digno desse chamado. Eu não tenho competência, eu não tenho habilidade para cumprir isso que Deus está pedindo de mim. Aleluia. E quando ele foi para a batalha contra um grande exército, Deus depurou o exército dele e deixou só 300 homens com ele. E esse Deus é capaz de vencer um exército com uma estratégia. E a estratégia de Deus para Gideão foi: olha, coloca tochas dentro de vasos. E aquilo foi capaz de confundir o adversário. Existe uma estratégia de Deus para nós. Existe uma estratégia de Deus para você. E a estratégia passa pelo fogo de Deus. A estratégia passa pelo iluminar de Deus. A estratégia passa por aquilo que está dentro do vaso. Passa por aquilo que está, pelo conteúdo, por aquilo que Deus colocou dentro. A unção de Deus que está dentro de você é o que faz a diferença. É por isso que uma mulher, com uma botija de azeite foi capaz de alimentar, foi capaz de ser distribuidora de azeite no seu tempo. Porque havia conteúdo no vaso. Havia conteúdo na sua casa. Meu irmão, Deus, muitas vezes nós estamos preocupados com o exterior, com a roupa que nós vamos vestir, estamos preocupados com os cremes que nós vamos usar, quanto vamos gastar no cabeleireiro, quanto vamos gastar com as nossas unhas, que agora ninguém mais usa a unha normal aí da mulher que eu sei. Tá difícil achar a unha real, irmão. Eu estou vendo isso. E ainda que tenhamos essas preocupações, irmãos, Deus sabe que existe um conteúdo dentro de você. Aleluia. É por isso que nós devemos olhar por aquilo que está dentro. É por isso, queridos, que devemos escolher os nossos parceiros para passar a vida conosco, para compartilhar o tempo conosco com aquilo que está dentro. Às vezes nós estamos olhando muito a aparência. A aparência é importante, né? Ninguém quer ficar com alguém que não se cuida. Ninguém quer ficar com alguém, que está caindo demais. Olha aí. Mas a verdade, irmãos, que precisamos valorizar a presença do Espírito Santo. Porque não adianta ser bonito, não adianta ser malhado, não adianta ser sarado, não adianta ter saúde se não tem presença. Não adianta, pode ser mais bonita, pode ter fotos lindas no Instagram. Ixi, Jesus, estragando tudo. Pode ter fotos lindas, mas se não tem conteúdo, se não tem presença, se não tem palavra, se não tem oração, não serve para você. Muitas vezes estamos valorizando o exterior e não o interior. É por isso que Deus usou, irmãos, um garoto, um menino, com 5 pães e 2 peixes. E esse garoto foi capaz de alimentar uma multidão. Deus usou a oferta da viúva para trazer ensinamento, como falamos hoje. Deus usa as coisas que não são. Deus usa as coisas pequenas para confundir as que são, para confundir as que se acham sábias. Deus usa você nesse tempo, nessa geração, para influenciar, para trazer uma palavra, para trazer vida, para ser remédio, para ser cura. Deus te chamou para isso, meu irmão. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus usou um menino que nasceu numa manjedoura, meu irmão, para influenciar gerações. Ele não nasceu num palácio. Ele não nasceu num lugar real, mas ele nasceu para ser rei. Ele não nasceu num lugar de glória, ele nasceu num lugar esquecido, fedido, uma manjedoura, esquecido lá. Mas ele tinha um propósito, Deus tinha um propósito na vida dele. Ele seria o rei de Israel, o Senhor dos senhores, o rei dos reis. Isaías capítulo 9 vai dizer que o principado estava sobre os seus ombros. Ele é o príncipe da paz, ele é o pai da eternidade. Amém. Queridos, ele tem autoridade sobre nós. Ele nasceu desprezado. Quem foi reverenciar ele foram os pastores, que estavam, outro grupo esquecido, e foram lá, viram uma estrela, vimos a estrela, então viemos adorá-lo.
Irmãos, quem vai adorar o Cordeiro de Deus? Quem vai adorar, né? A Bíblia diz que nele não havia beleza nem formosura. Aleluia. Muitos o desprezam, muitos o ignoram, muitos não querem mais saber desse Jesus. O Jesus que morreu crucificado por nós. O Jesus que pagou um preço pelas nossas vidas. É por isso que estamos aqui, irmãos. Não estamos aqui para massagear o seu ego. Não estamos aqui reunidos para fazer uma terapia contigo. Não estamos aqui reunidos para você ouvir uma boa música. Não estamos aqui reunidos para você ouvir uma palavra cativante, motivante, que você saia daqui dizendo: uau, esse pastor é muito engraçado. Não! Estamos aqui porque Jesus vive. Estamos aqui porque existe um Cristo. Ele foi crucificado pelos nossos pecados. E Ele nos dá vida. Ele é o Deus Santo que habita dentro de nós. O que faríamos, irmãos, se nós estivéssemos andando na rua e de repente alguém estivesse pegando fogo? Talvez corrêssemos para casa, ficássemos horrorizados com a imagem. Talvez, fôssemos tentar ajudar essa pessoa, mas a gente não pode tocar nela. Senão a gente pega fogo também. Talvez, os irmãos que são mais habilitados, vão dizer: eu pego um cobertor, jogo por cima, tento abafar o fogo, eu peço para ela se jogar no chão, jogo terra por cima. Temos as nossas estratégias. Mas, irmãos, Deus nos chamou para pegarmos fogo nessa geração. Deus nos chama seus ministros como labaredas de fogo. Deus nos capacita para assombrar o mundo, irmãos. Deus nos chama para trazer assombro nesse tempo. Porque existe um fogo em você. E esse fogo é o fogo da sarça que Abraão viu. A sarça era comum, era natural ter sarça que pegava fogo espontaneamente. Mas aquela sarça que Moisés viu, a sarça que Moisés viu era diferente. Porque ela pegava fogo, mas ela não se consumia. O fogo que pega em você é o fogo que não te queima, que não traz dor. O fogo que pega em você é o fogo que não te traz prejuízo, é o fogo que te traz vida, é o fogo que te traz santidade, é o fogo que te traz para perto de Deus. Aleluia. Quando Moisés foi para falar com Deus, no lugar em que a sarça pegava fogo, ele teve que tirar a sandália dos seus pés, porque aquele lugar era santo. Da mesma forma na nossa vida, para pegarmos fogo, precisamos ter uma vida santa. Precisamos ter uma vida em santidade. E ter uma vida em santidade não é vivermos num monastério. Ter uma vida em santidade não é vivermos excluídos do mundo. Pelo contrário, ter uma vida em santidade é sermos sal no mundo. É influenciar o mundo. É sermos luz nesse tempo, nessa geração. É por isso que Deus nos chamou, queridos, para sermos sal e luz. Porque esse é o marketing de Deus. Jesus. O marketing de Deus é crente pegando fogo. Aleluia. O marketing de Deus é a forma como Deus atrai, é crente sendo perseguido. A forma como Deus escolheu para trazer divulgação ao seu ministério é quando está com pedra em você. É quando você é humilhado por causa de Jesus. É quando te excluem da roda porque você é crente. É quando falam: deixa ela fora, porque ela não vai aceitar se corromper. É quando falam: deixa ele fora, porque ele não aceita corrupção, porque ele não aceita coisa errada. Deixa fora, não convida ele. Essa é a maneira de Deus. A forma que Deus escolheu para divulgar a sua palavra. A forma que Deus escolheu para divulgar o seu nome é quando você ora e a pessoa é curada. Glória a Deus. A maneira que Deus escolheu é por meio da sua oração, ainda que não seja curada. Ainda que nada aconteça.
Ainda que você não esteja vendo um resultado visível, palpável, existe uma palavra dentro de você, existe uma certeza no teu coração, existe um Deus que milita a tua causa. Aleluia, Jesus. É por isso que Ele chamou as coisas que não são, para confundir as que são. Ele chamou os humildes para confundir os sábios, os grandes. Aleluia. Todas as vezes que nos aproximamos de Deus, precisamos reconhecer que somos pequenos. Somos como um cristal de sal, uma pedrinha de sal. Somos como um fóton, um pouquinho de luz. Mas quando estamos reunidos na presença dEle, a Bíblia diz que Ele é o sol da nossa justiça. Aleluia. É Ele que nos ilumina. Nós somente refletimos a luz que vem dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Dê uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia.